A mordida profunda e o sorriso gengival, eles estão interligados e, de certa forma, é um dos desafios da ortodontia infantil, porque a mordida profunda ela é questionada se ela deve ser tratada na dentadura decídua ou na dentadura mista e também o sorriso gengival. Então, o objetivo dessa aula é mostrar realmente a experiência de tratar a mordida profunda e o sorriso gengival com os aparelhos Occlusal Guide. E de início a gente já tem que mostrar para vocês um diagnóstico dessa mordida profunda. Por que ela é causada? Praticamente a gente acha que é só devido à hereditariedade, um retrognatismo mandibular, uma criança que tem uma distoclusão. E muitas vezes não é só isso, mas principalmente uma sobreerupção dos incisivos superiores. Os incisivos superiores, eles são sobreerupcionados. E também pode ser devido à agenesia dentária do incisivo inferior. A cada 100 casos, eu pego uma criança que tem agenesia de incisivo inferior. E quando tem essa agenesia, é claro que a arcada inferior vai ficar menor do que a arcada superior em termos transversais. Então, é quando aparece não só a mordida profunda, mas até um brode. Então, estar sempre atento quando tem a agenesia dentária inferior. Ou até mesmo quando tem a perda precoce do incisivo inferior, principalmente naquela fase em que os incisivos inferiores estão irrompendo num tamanho mais largo e que você perde os caninos inferiores. Então, você pode ter uma lingualização dos incisivos inferiores. Também, principalmente, devido à interposição do lábio inferior. A criança aqui interpõe o lábio, quando ela vai engolir na deglutição atípica ou deglutição adaptada, ela deglute e vestibulariza os incisivos superiores e lingualiza os incisivos inferiores. E em relação ao sorriso gengival, nós também temos um diagnóstico. Muitas vezes, o sorriso gengival é porque é hereditário, a mãe tem, ela tem. Muitos casos não estão ligados ao hereditário, mas principalmente a um freio labial curto. O freio labial, quando ele é curto, a criança ela sorri, já fica aparecendo a gengiva. Ou principalmente devido ao excesso vertical de maxila, ou até mesmo os dentes curtos. Os dentes que são curtinhos e a gengiva, aquela gengiva que é mais hiperplasiada. Então, devido ao padrão de gengiva hipertrofiada, ela pode também ter esse sorriso gengival. Mas também devido a uma sobreerupção dos incisivos superiores, ou seja, uma mordida profunda. A mordida profunda estando associada ao sorriso gengival. Também pode acontecer devido à perda precoce dos incisivos, ou até mesmo a lingualização dos incisivos inferiores, onde pode ter uma extrusão dos incisivos superiores. Então, neste diagnóstico, observem essas crianças. Essa criança, ela não estava nem sorrindo, essa primeira criança, mas ela sorria, parecia já um excesso vertical de maxila, porque ela tinha o freio labial curto. Ou muitas vezes ela tem um sorriso muito extenso. Devido a esse sorriso extenso, pode expor mais a gengiva, ou uma extrusão de incisivos combinado. Ou muitas vezes a associação das duas coisas. Ela tem um excesso vertical de maxila, ela tem uma extrusão de incisivos superiores e, ao mesmo tempo, um sorriso muito largo, onde nessa criança aqui, uma criança de 6 anos de idade, ela apresentava o sorriso mais largo e um sorriso gengival maior do lado esquerdo do que o direito. Então, aqui mostrando já como que a gente trabalha com o Occlusal Guide. E essa criança aqui, uma criança já com uma pigmentação mais escura da gengiva, o que incomodava muito ela, mesmo sendo uma criança classe 1, mas ela tinha a extrusão dos incisivos superiores e a gengiva exposta com uma coloração que incomodava muito a criança, e nós vamos mostrar todos esses casos para vocês. Então, uma criança que nos procurou com retrognatismo mandibular, uma face padrão de classe 2 ou de distoclusão, e uma extrusão de incisivos superiores, como é que eu sei que ela tem uma extrusão? Porque o canino, a linha oclusal dos dentes e do canino,
esse incisivo superior, ele está não só protuído, mas extruído. Então, essa criança, e é muito comum a gente ver a mordida profunda associada com apinhamento dentário. Então, onde ela apresenta uma extrusão dos incisivos superiores, e com isso, ela não tem toque do incisivo superior com o inferior, ela não tem toque do DA e nem de lateralidade. Então, ela realmente apresentando o apinhamento dentário. E quando a gente vai indicar o aparelho occlusal guide nesses casos, é por 3 indicações: o sorriso gengival, a mordida profunda e o apinhamento dentário, ou seja, ele já é um aparelho como guia de erupção. E a gente pede a radiografia, que é muito importante até mesmo para mostrar, observar se essa criança, perguntar se ela teve trauma recente ou quando foi, porque muitas vezes um dente permanente, que é o germe do permanente, ele está diferente do longo eixo do outro dente. Mas a gente gosta de mostrar nessas radiografias de 6 anos a erupção do primeiro molar permanente, ver se não tem erupção ectópica. Se tem erupção ectópica, mais uma indicação do aparelho occlusal guide, porque ele estimula, através não só do uso noturno, mas diurno, estimula para ser um guia de erupção, principalmente desse primeiro molar aqui, o dente 26, que ele está um pouco mais difícil de romper. Nessa outra criança, a gente observa outro desafio: o sorriso gengival com a mordida profunda e um freio labial hipertrofiado, não só por vestibular, mas por palatino. E todos os pais já me perguntam: tem que fazer a frenectomia na criança? Na década de 90, logo quando eu terminei a faculdade, realmente era aquele negócio: faz a frenectomia labial e lingual. Hoje eu já tenho um protocolo que eu evito as frenectomias labiais superiores, onde eu prefiro aguardar a irrupção dos incisivos superiores, na idade quase que de 8 para 9 anos e reavaliar, ou até mesmo, em vários casos, eu peço para irromper o canino lá para 11 anos e depois decidir se a gente faz a frenectomia ou não, exceto quando essa frenectomia está atrapalhando no guia de erupção dos dentes e também atrapalhando a criança, às vezes com uma recessão gengival ou na escovação. E neste caso aqui, eu quis mostrar para vocês que se a gente fizer a frenectomia nessa criança, vai aumentar o sorriso gengival, que não é favorável para o caso dela, então eu não faria a frenectomia. Outra paciente já mostrando uma exposição de gengiva, paciente classe 1, com exposição gengival de praticamente uns 5 milímetros e um desgaste relacionado não só à atrição dos dentes, né, mas também ela apresentava o bruxismo. Então, neste caso, nós indicamos o aparelho occlusal guide, mais para o bruxismo, o sorriso gengival, mas ela apresentava uma boa oclusão, uma mesioclusão. Esse paciente, ele nos procurou não só devido à questão da maloclusão, mas ele tinha tido um trauma e ele estava pressionando os dentes. E esse trauma dental, com a pressão da mordida profunda, estava prejudicando o prognóstico. Então, nós utilizamos uma pista posterior para levantar a mordida e até mesmo o aparelho occlusal guide para melhorar não só a mordida profunda, mas tirar a oclusão desse paciente. Geralmente, a gente só usa o occlusal guide em crianças que tiveram trauma dental depois de 3 ou 6 meses, não de imediato. Então, em muitos casos, a gente associa a pista com o aparelho occlusal guide. Essa outra criança, na dentadura decídua, apresentava a extrusão dos incisivos superiores, o sorriso gengival e uma rotação mandibular. Então, devido a essas 3 questões, foi indicado o aparelho occlusal guide, que poderia ser um night guide. A gente tem o night guide, o interim G e o occlusal guide. O night guide, por ser dentadura decídua, e essa criança apresentava em 5 anos de idade,
ele poderia ser usado no Night Guard. Como essa criança também, vamos dizer, ela já está perto de irromper o primeiro molar permanente. Então, ou já irrompeu o primeiro molar permanente, já está quase na troca dos incisivos superiores, eu poderia indicar o Interim G, que é um aparelho occlusal guide para dentadura mista. A gente faz muitas vezes uma adaptação, um corte atrás para ficar menorzinho devido ao tamanho da boquinha dele. E ele vai servir mais tempo. Então, você colocaria agora com 5 anos e meio e ele usa 6 meses. Depois, se necessitar, devido à mordida profunda ou apinhamento dentário ou qualquer indicação, você poderia usar de novo, novamente, com 9 anos de idade. Então, é um aparelho que ele dura mais tempo. Ele pode ser usado primeira fase e segunda fase. E essa criança que nos procurou, sofrendo bullying porque tinha a gengiva com coloração diferente. E essa gengiva com coloração incomodava muito ela. Então, nós fizemos o raio-x e observamos que ela apresentava, primeiramente, uma falta de espaço para os dentes permanentes, principalmente o canino. Nesse caso, é um caso que é contraindicado a colagem de brackets 4x2, porque a raiz do lateral, ela está em contato com a coroa do canino, que pode ter uma impacção se você usar um 4x2. Então, nesses casos, eu indico duas condutas. Ou você usa o disjuntor 6 meses e depois usa o occlusal guide, ou, como eu pedi para extrair o 54 e o 64, e ela é muito determinada, eu arrisquei em ela usar o aparelho occlusal guide. Esse é um caso recente, logo eu estou mostrando o resultado para vocês. E o sorriso gengival com a dentadura mista, né? Crianças que já estão trocando os dentes ou irrompendo os incisivos inferiores e os incisivos superiores, e você já observa que a fase do patinho feio associado ao sorriso gengival e associado à dentadura mista. Então, esse sorriso gengival ele tem que ser tratado na dentadura descida ou na dentadura mista. Essa foi uma das perguntas que eu fiz para o professor Bergson. A gente tem o nosso protocolo aqui no Brasil, mas o protocolo do professor Bergson, ele prefere tratar o sorriso gengival na dentadura decídua. Então, com 5 anos, ele prefere usar o Night Guide, porque vai usar em média de 6 meses a 9 meses. E aí, numa segunda fase, às vezes com 7, 8 anos, se tiver que fazer algum alinhamento dentário, você pode usar o occlusal guide. Pode ser o occlusal guide Interim G, que é o mais maleável, dentadura mista, ou pode ser o occlusal guide série G, que é o mais durinho, mais consistente. Mas o protocolo do professor Bergson é sempre tratar antes dos 6 anos de idade. Por quê? Porque o maior pico de crescimento da criança é realmente 70% da face da criança, ela já está formada aos 7 anos. Então, por que eu vou tratar depois dos 7, sendo que o maior crescimento da face, ele é até os 7 anos, que você tem 70% desse crescimento. O crescimento transversal aos 9 anos de idade. Mas a troca dentária, onde nós temos um crescimento fisiológico das trocas de dentes entre 5 a 7 anos, você tem um crescimento maxilar fisiológico, vamos dizer, de 4 a 6 milímetros na maxila. Se você utiliza o aparelho occlusal guide como um guia de erupção, ele vai estimular esse crescimento, para que esse crescimento ele alcance até praticamente 7 a 8 milímetros. Então, é um crescimento que vai favorecer a irrupção do dente permanente. Sendo assim, o aparelho occlusal guide está sendo guiado, né, como um guia de oclusão funcional e também já corrigindo a mordida profunda e o sorriso gengival. Sempre que a gente trata antes dos 7 anos, a gente trata em menos tempo, em 6 meses ou 8 meses, e a gente trata com mais estabilidade o plano oclusal, a dimensão vertical, o DA, que é o toque do incisivo superior e inferior, ele é restabelecido com mais estabilidade, e o sorriso gengival também.
Se você vai tratar com 9 anos de idade, já são outros resultados. Então, como esse caso aqui, tratado pelo professor Bergson, pela equipe Health Start, um overjet de 5 milímetros, um sorriso gengival, uma interposição de lábio inferior e um retrognatismo mandibular. Então, essa criança foi tratada, primeira fase, com 5 anos, com o Night Guide. Segunda fase, aos 8 anos para 9, já com o Occlusal Guide. Mas para vocês verem a melhora que foi o tratamento quando você trata antes dos 7 anos de idade. Então, a pergunta que eu fiz para o professor Bergson, eu devo tratar o meu filho, que é o Rafael, que está aí nessa foto, quando eu estive com o professor Bergson na residência. Eu devo tratar ele antes dos 7 anos de idade ou após? E ele disse, você quer aproveitar o potencial de crescimento da criança, você tem que tratar antes dos 5 anos de idade. Porque esse pico de crescimento de face, de maxila também, de trocas dentárias, ele é muito importante e ele é potencializado quando você associa o aparelho Occlusal Guide. Então, o aparelho Occlusal Guide, ou a linha Health Start, a filosofia Health Start, ela é dividida em tratamento para as crianças, para os adolescentes, para os adultos. Para a criança, a gente tem os pré-ortodônticos, que é o Habit Corrector, o Occlusal Guide para classe 3. Esses são indicados mais para respiração bucal, para deglução atípica, para hábitos bucais. Já, quando você tem uma mordida profunda, um sorriso gengival, um apinhamento dentário associado com um mantenedor de espaço ou uma distoclusão, uma maloclusão de classe 2, você pode, na dentadura decídua, indicar o Night Guide. Já na dentadura mista, indicar o Interim-G, que é o mais maleável, e o Occlusal Guide, que é igualzinho o Interim-G, ele é para dentadura mista, só que ele é mais consistente, ele é mais durinho, utilizado principalmente nas crianças de 9, 10, 11 anos. Então, na dentadura mista, entre 6 anos de idade até uns 9 anos de idade, o meu aparelho de eleição é o Interim-G, para o sorriso gengival, para mordida profunda. E como guia de erupção, o que é o movimento que o Occlusal Guide faz? Ele vai fazer uma intrusão relativa dos incisivos superiores e inferiores e uma extrusão de molares. Com esse movimento, você destrava a maxila e permite o crescimento mandibular fisiológico. Com isso, você está trabalhando uma melhora não só no sentido sagital, mas no sentido transversal, porque que uma vez que você intrui os incisivos superiores e inferiores, você vai ter um toque nos incisivos que a gente chama de DA, que é o toque do incisivo superior e inferior, de 1 a 2 milímetros. Esse toque, ele também levanta a dimensão vertical ao ponto de estimular o crescimento maxilar e permitir esse crescimento maxilar que vai favorecer também ao crescimento mandibular, que é o sagital. Para medir esse aparelho, nós temos uma régua. A régua utilizada na dentadura mista é a régua rosa. Com essa régua, nós temos upper incisors. Então, você vai medir da distal de lateral a distal de lateral, mas aproveitando o espaço primata. Se a criança tem agenesia de lateral, eu vou fazer de mesial de canino a mesial de canino, dá na mesma. Aqui nós vamos obter um número, que foi o número 3,5. Se essa criança tem diastemas, eu vou continuar pedindo o mesmo número, que é 3,5. Se essa criança tem arco tipo 2, que é o arco fechadinho, e eu vou precisar ganhar espaço para a dentadura permanente, eu vou pedir um aparelho número 4. Por quê? Porque esse aparelho ele já vem com a edentação para os dentes permanentes. Ah, Pauline, mas você está usando isso em criança de 6 anos? Vocês vão ver vários casos clínicos que ele adapta muito bem. Ele é um tamanho 3,5, 4. Quando o dente permanente vem, se ele é um dente mais largo,
eu vou fazer alguns ajustes na distal do central ou na distal do lateral para fazer como se fosse um retorno, uma manutenção, uma adaptação desse aparelho. Então, vamos mostrar vários casos clínicos para vocês interagirem, vocês observarem no sorriso gengival e mordida profunda. Essa criança nos procurou com bruxismo, e a gente sabe que o bruxismo na dentadura decídua e mista, a gente fala, olha, tem que melhorar a parte respiratória, às vezes é um bruxismo relacionado com ronco, então avaliar a parte respiratória, avaliar a parte se tem refluxo, ou se tem rinite alérgica, porque isso pode aumentar o bruxismo. Ele é uma resposta do sistema nervoso central. Então, se você tem essas alterações respiratórias ou refluxo, isso pode aumentar. Também ele está ligado ao hereditário. Então, às vezes a gente pergunta, você tem rinite alérgica? Não. Você tem refluxo? Não. Como que é o pai e a mãe? Tem bruxismo? Muito bruxismo, ou avô, avó, então pode estar relacionado. O bruxismo não está relacionado à mordida profunda, mas nós observamos de forma contínua que muitas crianças que têm mordida profunda ou retrognatismo mandibular ou até mesmo essa mordida profunda associado ao bruxismo. Não quer dizer que está ligado à maloclusão, porque isso nos artigos de Toledo a gente deixa claro que o bruxismo não está ligado à maloclusão, mas tem uma observação clínica muito frequente de mordida profunda com bruxismo. Essa criança apresentava um excesso vertical de maxila. Ela também tinha o sorriso gengival de uns 4 milímetros a 5 milímetros, uma leve atresia maxilar e uma distoclusão. O canino do lado direito estava em classe 2, o do lado esquerdo em classe 1. Então, ela tinha uma distoclusão e uma linha média desviada para o lado direito. Ou seja, ela mastigava mais do lado direito do que o lado esquerdo. Então, eu trabalho muito batendo carbono, tá? Nós fizemos uma pista para melhorar a mordida profunda, levantamos a mordida e associados nós utilizamos o Night Guard para o sorriso gengival e a mordida profunda. Então, abaixo de 5 anos, você pode usar o Night Guard. Se a criança já tiver com 6 anos, desculpa, vou pegar uma aguinha. Se a criança tem acima de 6 anos, ela já vai estar fazendo a troca dos incisivos inferiores. Então, eu vou usar o Night Guide muito pouco tempo. Por isso que eu prefiro indicar o Interingê, que é maleável, vai fazer a intrusão dos incisivos superiores e inferiores, vai melhorar a relação de classe 2 e principalmente de linha média. Porque uma vez que ele usa o aparelho superior, se ele tiver com a linha média desviada, ele vai fechar e vai ocluir com a linha média centralizada. E isso estimula um crescimento, um guia de erupção fisiológica e normal, que é muito favorável. Essa outra criança, para você ver, ó, ela é um padrão mesofacial, normal, oclusão de classe 1, mas ela perdeu um molarzinho descido. Ela perdeu 54, esse dente só vai romper com 9 anos, 10 anos. E ele apresentava o sorriso gengival. Então, eu indiquei para o sorriso gengival e como mantenedor de espaço o aparelho oclusoguide, porque ele é um guia de erupção. Outra criança também que apresentava sorriso gengival, extrusão dos incisivos superiores e ainda uma mesoclusão classe 1, eu indiquei o aparelho Interingê, mas ele usou ele transparente, tá vendo? Existe o Interingê transparente. E quando vocês observam aqui o freio tocando no aparelho, se estiver esquemeando o freio labial superior, quando comprime e faz o exercício, que é 1 minuto comprimindo, 1 minuto descansando. 1 minuto comprimindo, 1 minuto descansando. Isso ele vai usar o aparelho noturno e mais esse exercício
meia hora por dia. Eu começo meia hora após o almoço, meia hora após a janta, então ele já ficou 1 hora. Então a gente começa 1 hora para as crianças no primeiro mês, depois 2 horas no segundo mês, 3 horas no terceiro mês e 4 horas no quarto mês, quando você já está praticamente com a mordida profunda de 4 a 6 meses corrigida. Então, neste caso que estava isquemiando o freio labial superior, eu fiz um pequeno ajuste aqui no aparelho. Pode ser com o alicate corte amarrilho, onde eu faço uma pinça do lado direito e do lado esquerdo, ou pode ser com uma tesourinha, ou pode ser com uma broquinha, mas não desgastem muito. Quanto menos mexer no aparelho, melhor. Esse aparelho, na verdade, ele vem pronto. Mas alguns detalhes de adaptação eu costumo fazer. Como, por exemplo, esse, se estiver machucando o freio, ele não vai usar. Ou, por exemplo, se estiver tocando muito nesse canino, tá vendo que tá tocando muito no canino, na cervical do canino, eu posso fazer um leve ajuste na cervical do canino. Ou, às vezes, o canino inferior não tá entrando muito, então eu faço um leve ajuste na mesial do canino para ele poder entrar. Então, algumas adaptações nós fazemos para melhor acomodação dos dentes, maior conforto e para o paciente usar mais também. Este outro paciente foi muito desafiante, porque ele nos procurou com agenesia de incisivo inferior. Quando tem agenesia de incisivo inferior, é claro que ele vai criar um overjet. E é muito difícil, porque o aparelho oclusoguide ele não é indicado para pacientes que têm agenesia, nem em dentes inferiores nem superiores. Mas ele apresentava um Broad considerável. E eu não tinha outro aparelho para indicar. Acredito que o melhor é o aparelho oclusoguide. No entanto, ele não entrou perfeitamente na parte dentária. Eu tive que fazer alguns ajustes para ele poder adaptar. Mas valeu muito a pena, porque o paciente usou. E eu sei que a agenesia do incisivo inferior, ele apresentava só na dentadura decídua. Raro isso, porque às vezes tem agenesia na dentadura decídua e permanente. O dele era só na decídua. Então, nós indicamos mais uma indicação do aparelho oclusoguide. Interessante falar para vocês que muitas vezes, quando o paciente tem uma agenesia de incisivo inferior, observem, olha, um incisivo, 2, 3. 3 incisivos apresentavam um leve diastema. Eu não consigo colocar o aparelho oclusoguide muitas vezes de imediato. Então, muitas vezes nós temos que optar por um tratamento híbrido. O que é um tratamento híbrido? Eu vou usar o aparelho disjuntor, porque ele apresentava uma leve atresia maxilar. Então, eu vou usar o aparelho disjuntor por 4 meses. E eu já vou usar o oclusoguide como contenção, como guia de erupção. Então, eu tiro o aparelho o disjuntor e já instalo de imediato o aparelho oclusoguide. Ele, como tinha um desvio devido à assimetria, né, dele ter uma linha média desviada, então eu fiz um ajuste aqui no incisivo lateral, no dente 52 e 62. Eu poderia ter usado um Night Guide? Acredito que não, porque ele já estava trocando os dentes, ele já estava com o molar permanente e rompido. Então, ou a gente usaria um oclusoguide, que é o Interim-G, que é para dentadura mista, mas eu preferi seguir a conduta porque ele tinha uma respiração bucal. Vocês observem aqui a gengiva inflamada, ele tinha atresia maxilar, ele não tinha mordida cruzada posterior, mas ele tinha atresia maxilar, ele tinha sorriso gengival, ele apresentava falta de selamento labial. Então, primeiro eu usei o disjuntor e depois nós usamos o aparelho oclusoguide. Algo importante também, na aula de ortodontia infantil clínica que eu observo com os alunos da especialização, essa paciente nos procurou na especialização de odontopediatria e ela apresentava um arco tipo 2, uma mordida cruzada posterior. Eu indiquei o disjuntor, seria o meu primeiro aparelho a ser indicado, primeira opção. Ela falou, doutora, minha filha não come quase nada, eu não quero usar esse aparelho,
Eu sei que você trabalha com pistas funcionais, que são as pistas adaptadas de planas. Então, eu disse para ela, olha, no contrato, primeira opção, eu indicaria o disjuntor. E ela não apresentava nada de mordida profunda, nem sorriso gengival, então eu indiquei as pistas porque ela optou por essa segunda opção. Fizemos uma pista em canino, tá? Nesse canino aqui no 53, somente no 53, eu faço a pista com a coroa blé, que é uma outra aula, mas é interessante. E o mais interessante é que eu tava ganhando neném, esse caso tem 15 anos. Eu ia ganhar o neném em uma semana. Eu falei, olha, volta daqui um mês, porque eu quero ver como você está. Ela mora no interior. Ela voltou depois de quase 7 meses, porque estava com bruxismo. Ela voltou por causa disso. Quando ela voltou, eu falei, mas você tinha mordida cruzada, você tinha atresia maxilar e você voltou com a pista e somente a pista permitiu o crescimento maxilar. E com isso, de tanto ela mastigar e a pista ter liberado, o que aconteceu? Essa paciente, ela permitiu que destravasse aquela atresia maxilar somente com a pista. Houve crescimento maxilar. E com isso também um sorriso gengival. Como ela apresentava um sorriso gengival em média de 4 milímetros, e o bruxismo, eu indiquei o aparelho oclusogar de uma outra forma de se tratar o híbrido. Eu tratando com pista e depois o aparelho oclusoguide, também uma forma de se tratar. Um caso fantástico, que para quem não acredita em crescimento maxilar, de colocar uma pista e ter descruzado a mordida, permitido um crescimento maxilar, e ainda essa atresia maxilar. Agora essa criança não tem mais um sorriso com atresia. Ela tem um sorriso, inclusive gengival, com marcada expandida, onde eu trabalhei o oclusoguide, na verdade, a indicação para o sorriso gengival e também para o bruxismo que ela apresentava. Como ela está com mordida profunda, vai fazer o efeito do oclusoguide de intrusão relativa dos incisivos superiores e extrusão dos molares. Um caso fantástico. Então, existe diferença em indicar o Interim-G e o oclusoguide. Todos os dois são para dentadura mista. Um é mais maleável, o outro é mais durinho. Então, se a gente tem uma mordida profunda, um sorriso gengival de leve a moderado, um bruxismo de leve a moderado, ou é uma criança que tem um apinhamento dentário, que está mais flexível usar o Interim-G, que é o mais maleável, nós indicamos de 5 anos e meio até 9 anos o Interim-G. Mas se é uma criança que nos procura com sorriso gengival, ou mordida profunda, ou bruxismo com 9 anos, aí eu prefiro utilizar o oclusoguide, o série G, que é mais consistente. Esse caso muito interessante também, essa criança nos procurou porque ela foi indicado da pediatria, porque ela teve uma perda dentária do dente 85. Esse dente só vai irromper com 11 anos de idade. Ou muitas vezes, por ter tido uma perda precoce, ele pode irromper antes. Mas, como ela apresentava 7 anos, já estava trocando os incisivos inferiores e apresentava um sorriso gengival considerável de praticamente 6 milímetros, nós indicamos o aparelho oclusoguide para o sorriso gengival, para o dente que ela tinha perdido, né, como mantenedor de espaço e como guia de erupção. Então, para vocês verem a integração que nós temos. É outra criança, que é um caso que nos procurou porque ela tinha também bullying na escola, chamava ela de gengivão negro, e isso é um absurdo. A mãe dela, uma mãe muito linda, muito consciente, falou, doutora, eu não quero que ela seja chamada assim, eu quero tratar. Olha, ela apresentava uma mesioclusão normal, um padrão normal, diastemas, mas ela apresentava um sorriso gengival de 5 a 6 milímetros. Então, ela já estava trocando os incisivos inferiores, não valeria a pena usar a Night Guide, nós passamos direto para o Interim-G. Então, ela usou o aparelho Interim-G, e aqui foi fotografada ela na dentadura mista.
ela chegou a ter diastema entre os incisivos e nós usamos o aparelho também para isso, onde ela já não apresentava mais o sorriso gengival e ela utilizou o aparelho de 7 anos até 8 anos, à noite para dormir e média de 2 a 4 horas por dia. Ela usou muito bem o aparelho e eu pedi para ela descansar, para ela usar depois só passivo durante 6 meses. Então, ela usou média de 1 ano de aparelho, ativo 6 meses, passivo 6 meses. E ela trocou os dentes todos com 9 anos de idade. Aquela com 9 anos de idade. Ela tinha trocado todos os dentes. E o único aparelho que ela usou foi o Interim-G. Então, é um caso fantástico, onde apenas um aparelho foi utilizado. Como ela já estava com 7 anos de idade, o sorriso gengival, eu indiquei o Interim-G. Só que o Interim-G, por ser dentadura mista, ele é indicado de 6 anos até 9 anos, 10 anos. E essa paciente trocou todos os dentes, de 9 para 10 anos. Então, ela usou ativo o aparelho de 7 para 8 anos de idade. Ela descansou. Depois, com 9 anos, eu pedi para ela usar mais 6 meses. Por quê? Nós observamos que com o crescimento, ela estava de novo com um pouco de sorriso gengival. Então, nós temos que usar uma contenção por mais tempo os casos severos de sorriso gengival, até mesmo para mordida profunda, para dar uma estabilidade. Outro caso sensacional, essa criança que nos procurou com um apinhamento dentário inferior, a mãe estava preocupada com o apinhamento inferior e eu falei, olha, ela tem sorriso gengival. Dentro da avaliação de sorriso, que eu gosto de avaliar, como eu avalio um adulto, eu avalio a criança. Ela apresenta uma assimetria de sorriso. O lado dela esquerdo, ela eleva mais o lábio e o plano oclusal do que o direito. Então, nós vamos usar o aparelho Occlusal Guide, foi indicado o Occlusal Guide, o Interim-G, e ela utilizou o aparelho. Esse aqui é o resultado, essa foto aqui do meio, o resultado já de 6 meses, onde melhorou o sorriso gengival, a mordida profunda já estava praticamente tratada, uma correção de 50%, e ela utilizou mais 3 meses. Aqui é já o resultado com 8 meses de tratamento. Olha a quantidade de correção da mordida profunda, praticamente 100% de correção de mordida profunda, e o sorriso gengival já não apresentava mais. Então, é um caso fantástico, onde ela usou um aparelho, e nas trocas dentárias, ela já trocou os dentes, mesmo irrompendo os dentes com diastema, ela pode usar esse aparelho de novo, com 9 anos de idade. Inclusive, ele é um guia de erupção para que os dentes possam posicionar no lugar correto, tá? Esse é um dos primeiros casos que eu tratei de sorriso gengival, um caso bem conhecido. Esse caso deve ter uns 18 anos. E ela foi indicada, na época, essa é a foto da documentação ortodôntica, e depois eu tirei com a minha máquina, então deu diferença. Mas para vocês verem, ela era chamada de gengivão. Isso há muito tempo atrás, as pessoas nem sabiam que era bullying. Mas o gengivão é que incomodava ela mais nada. Ah, você tem dente torto? Não. Eu quero tratar a gengiva, eu quero melhorar a gengiva. E ela apresentava, num perfil, um padrão capelosa de classe 2, uma distoclusão, com retrognatismo mandibular. Então, devido ao sorriso gengival, a mordida profunda, o retrognatismo mandibular, foi indicado o aparelho Occlusal Guide Interim-G. Poderia ter sido usado o Occlusal Guide série G, que é um caso mais severo de retrognatismo mandibular? Poderia. Mas nessa época eu não tinha essa visão de diferença entre um aparelho e o outro. Isso é de 10 anos para cá. Então, nesse caso, eu usei o Interim-G, mas eu gostei muito do resultado, porque a mordida que era 100% profunda, ela em 9 meses, ela melhorou praticamente 100%. No entanto, ela ainda manteve, isso aqui é um resultado intermediário, ela manteve o canino em classe 2. Por quê? Hoje eu trataria esse caso de uma forma diferente. A gente tem que falar dos casos de sucesso e o que você faria. Eu considero um caso de sucesso, mas eu trataria hoje de forma diferente. Devido à leve atresia maxilar,
que quando eu fiz o avanço mandibular, eu não vi tanta atresia, mas hoje eu vejo que eu poderia ter usado um disjuntor na primeira fase, 6 meses, e o Occlusal Guide, mais 6 meses. Porque assim, esse tratamento híbrido, eu conseguiria chegar numa classe 1. Ou até mesmo, eu gosto muito de usar o disjuntor, uma mola nos incisivos, vestibularizar os incisivos superiores, para se criar uma oclusão de classe 2, divisão 1, né? Então, assim, teria maior condição de ter um avanço mandibular. E vocês observam o perfil, como ela melhorou o perfil em praticamente 9 meses de tratamento, o quanto essas crianças têm crescimento, né? Aqui ela tinha 7 anos, aqui ela já tinha 8 anos. A diferença é muito grande de crescimento. E o quanto ela melhorou, principalmente no selamento labial e no reposicionamento mandibular. Então, um caso fantástico. E esse é um dos casos mais famosos de sorriso gengival. Eu adoro tratar sorriso gengival. E é uma paciente muito querida, filha de uma dentista que me procurou porque a mãe já tinha feito cirurgia ortognática de sorriso gengival e classe 2. Então, ela apresentou um sorriso gengival já de 6 milímetros, mordida profunda, um padrão bonito de mesocefálica, né? Um padrão normal de face. E nós indicamos o Occlusal Guide série G. Por quê? Como era uma intrusão considerável, eu preferi utilizar o aparelho mais rígido e ela se adaptou muito bem. Usou à noite para dormir, 2 horas já inicial, já para usar, porque eu precisava de mais resultado. E no segundo mês, já 3 horas, no quarto mês, 4 horas. Então, usando à noite, mais 4 horas durante o dia. E essa paciente já, em 9 meses, já trocou os dentes muito rápido, porque ela já estava trocando aqui, com 7 anos. Ela já trocou os dentes muito rápido. E nós tivemos uma correção da mordida profunda, uma correção do sorriso gengival, mas eu pedi para que ela usasse o aparelho mais 6 meses passivo, porque era um caso bem desafiante. Neste meio termo, para vocês entenderem, quando ela estava usando o aparelho Occlusal Guide, ela trocou os incisivos e rompeu um dente com uma ligeira lingualização. O que eu fiz no próprio Occlusal Guide? Usei um clit. O clit é um dispositivo como se fosse uma tátima que vai vestibularizar o dente. Então, esse resultado foi de 5 meses, né? Era mordida profunda, sorriso gengival. Esse resultado aqui tinha 5 meses. Ela melhorou a mordida profunda, melhorou o bruxismo, até o sorriso gengival, mas apareceu com um dente cruzado. Como ele é guia de erupção, o aparelho Occlusal Guide como guia de erupção, ele é fantástico. Mas principalmente para os casos de mordida profunda, sorriso gengival, muitas vezes mantenedor de espaço, ele vai guiar os dentes para a posição correta, guiando os germes dos permanentes para irromper, como ele foi idealizado, nas 6 chaves de oclusão, numa mordida com overjet e overbite favorável e um crescimento maxilomandibular também fisiológico. Essa pesquisa do professor Bergson foi baseada em 100 modelos de classe 1, nunca tratados com aparelho, em 6 chaves de oclusão. Por isso que os aparelhos, eles vêm realmente com uma oclusão, que a gente chamada de oclusão ideal, e excelente como alinhador dentário e funcional. Então, ela utilizou o aparelho 6 meses na fase ativa, 6 meses na fase passiva, e agora, com 10 anos, eu pedi para ela voltar a usar de novo o mesmo aparelho que ela já estava usando. Eu fiz uns desgastes, ela usou o mesmo aparelho, que era o Occlusal Guide para a série G, o Occlusal Guide para dentadura já mista, tá? Essa cliente é uma cliente que estava já trocando os incisivos, mas apresentava uma mordida profunda, um sorriso gengival. Ela não sorriu muito, mas ela apresentava sorriso gengival. Eu tratei ela na dentadura mista, mas ela não usou bem o aparelho. Então, ela voltou na dentadura mista ainda com o sorriso gengival. E por isso, nós utilizamos o aparelho Occlusal Guide série G, o mais durinho, onde nós podemos fazer também alguns desgastes na distal de lateral e distal de lateral para acomodar melhor esse aparelho, para ele entrar melhor, porque ele é um pouco mais durinho.
Então, até nos caninos, olha, o canino dela, que era lingualizado, e esse é um dos motivos de ser mordida profunda, então eu fiz um leve ajuste na mesial do canino para que ele possa guiar e erupcionar com um melhor posicionamento. E com isso ela usar menos tempo de aparelho e ter um resultado mais estável. Então ela começou comigo na dentadura mista. Ela não usou muito bem o aparelho, estava muito ainda. Cada criança é de uma forma e o protocolo pode mudar. Então, quando ela voltou, ela morava no interior, ela voltou com uma extrusão de incisivos superiores muito maior, um sorriso gengival muito maior. Então, se você não tratou na dentadura descida e mista, na dentadura permanente vai ocorrer de extruir realmente esses incisivos, né? E com isso prejudicar, mas ainda dá tempo, né? Antes dos 9 anos, é possível tratar com oclusal guide para sorriso gengival e mordida profunda. Com 10, 11 anos, eu já não dou um prognóstico positivo. Pode ser que vá tratar e talvez ainda precise de uma gengivoplastia no futuro. Essa paciente nos procurou com sorriso gengival, uma extrusão de incisivos superiores, uma gengiva bem hipertrofiada e um retrognatismo mandibular com uma mordida profunda que o incisivo inferior ele tocava na papila do palato e isso estava machucando muito ela. Então, uma paciente super colaboradora, ela também apresentava uma disfunção muscular do lábio inferior, ela deglutia e tinha interposição do lábio inferior. Isso fazia com que os incisivos inferiores lingualizassem e aumentasse esse overjet. Então, uma paciente super colaboradora. Usou o aparelho em praticamente 6 meses, perfeito. Tanto é que ela mostra aqui o calendário dela, olha, um calendário que a gente utiliza para motivar os pacientes, onde ela, em 4 meses, ela que tinha overjet, overbite, sorriso gengival, ela já melhorou em 4 meses essa mordida, mas era ativo e passivo. Depois eu pedi para ela continuar usando o aparelho 6 meses passivo, tá? E 2 horas noturno. Outros casos de sorriso gengival, agora um caso muito desafiante. Ela nos procurou já com 9 anos para 10 anos, ela trocou os dentes muito rápido, mas ela tinha 9 anos. Um sorriso gengival com muita hiperplasia, não só da gengiva, mas do osso. E ela utilizou, eu falei, olha, seu caso é um caso que é quase praticamente de fazer gengivoplastia. Mas se você usar bastante o aparelho, nós vamos conseguir um resultado positivo. E ela aceitou, utilizou, nós fizemos a medida, mesmo sendo no dente permanente, é a mesma medida. Régua rosa, nós vamos medir da distal de lateral a distal de lateral, onde nós vamos obter um número aqui, no caso dela, foi um 4. Como ela apresentava um pouco de apinhamento, eu pedi um 4,5. E se você não tiver a régua, você pode medir com um fio dental. Da distal de lateral a distal de lateral, você vai obter um número, vamos dizer, 38 milímetros ou 28. Você vai obter esse número e a gente pode pedir o aparelho. O aparelho, ele vem em numerações. Então, ele vem 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, são 14. De 11 a 14 números de aparelhos. E se ele tem uma mordida profunda ou se ele tem um overjet ou overbite, o que vai mudar é que o aparelho ele vem pronto para a distância intercanino. É a mesma distância. Ah, mas ele irrompeu com muito apinhamento um dente grande. Eu posso fazer ajuste entre os dentes, sem problema, tá? Então, é um paciente que usou o aparelho. Usou bastante, ao ponto de ter ficado até topo a topo. E aí eu pedi para ela usar só à noite. Mesmo assim, eu ainda observava uma hiperplasia na gengiva, algo genético mesmo, onde eu acredito que do que ela começou com 9 anos de idade e aqui com quase 10 anos, ela melhorou muito. Aqui com 6 meses, ela ainda apresentava uma assimetria. O lado esquerdo
estava mais assimétrico do que o direito. Então, ela continuou usando o aparelho, onde nós conseguimos encontrar uma simetria de equilíbrio, né, do plano oclusal com o plano gengival e até com a linha dos olhos. E ela melhorou muito o sorriso gengival, mas ela precisa ainda continuar usando o aparelho 6 meses passivo, tá? Então, ela tratou praticamente, né, em 9 meses, mas com mais 6 meses vai ficar 1 ano e meio de tratamento, usando só à noite e 2 a 4 horas para dormir. Provável que essa paciente terá que fazer uma plastia gengival, devido à hipertrofia da gengiva bem hiperplasiada, tá bom? Se é uma paciente já adulta, né? Nós temos aqui nos artigos, inclusive, do professor Paulo Roberto Santos Pinto, que foi meu professor na especialização, que muito me honra, né, ter utilizado o aparelho Oclusal Guide, não só na graduação com o professor Coura, mas na pós-graduação, na especialização com o professor Paulo Roberto Santos Pinto e a Cristiane e todos da equipe. Então, aqui, um paciente já adulto, que apresentava mordida profunda, sorriso gengival, ele não vai melhorar tanto o sorriso gengival, mas só de intruir os incisivos superiores e inferiores e extruir os molares, trazendo até uma melhora da dimensão vertical, esse paciente ele melhorou a oclusão somente com a Oclusal Guide série N. Agora é série N, que é a régua branca. Quando eu estou mordida profunda com dentadura permanente, aí eu tenho que utilizar a régua branca. A régua branca para medir, eu vou medir de distal de canino a distal de canino. Então, onde eu vou obter um número, geralmente, vamos dizer 6, 6,5, então eu vou pedir. Se ele tiver diastema, eu vou pedir meio milímetro a menos. Se era 6,5, eu peço 6. Se ele é um paciente que tem apiamento, ao invés de pedir 6,5, eu peço 7. Então, é um paciente que aqui nós pedimos o Oclusal Guide série N, que é para dentadura permanente. E vários artigos, pesquisas do professor Guilherme Janson, da USP, com vários outros professores, mostrando que o aparelho Oclusal Guide, ele também é um material elastométrico, que ele está com as 6 chaves de oclusão e as medidas de Bolton, que foi a pesquisa do professor Bergus. E nesses casos que foram avaliados tanto nas pesquisas do professor Guilherme Janson, em pacientes classe 2, com apinhamento, com mordida profunda e também sorriso gengival, a grande melhora e correção da mordida profunda que esses pacientes tiveram. Quanto mais o paciente usa o aparelho, melhor vai ser, porque ele tem um detector de cor. Então, ele que é transparente no começo, se ele usar bastante, com 4 meses ou antes, eu tenho paciente de 2 meses, 3 meses, que mudou de cor de tanto que ele usou. Então, ele tem uma substância que é um detector de cor, e isso é muito bom para motivar os pacientes. Essa outra paciente adolescente, com 12 anos, me procurou. Ela ainda não tinha entrado no pico de crescimento na fase puberal, ela ainda não tinha tido a primeira menarca, e ela tinha um leve retrognatismo mandibular e uma mordida profunda e um leve sorriso gengival, principalmente do lado direito. Então, nós fizemos a medida do aparelho, a régua branca da distal de canino a distal de canino, que vai ser um número, vamos dizer, 4,5 ou 5. Pedimos o aparelho, experimentamos. Às vezes, se tem um canino que não está bem adaptado, está machucando ou muita pressão, eu posso fazer um certo alívio para permitir que esse dente venha no lugar. Então, essa paciente usou bastante o aparelho e nós conseguimos esse resultado. Ela ainda está em tratamento, mas observe como ele é um guia de erupção. Ela estava em classe 2, com retrognatismo mandibular e lingualização de incisivos inferiores. Então, o que o aparelho fez? Intruiu os incisivos superiores, fez um reposicionamento mandibular, onde teve a intrusão dos incisivos superiores e inferiores, uma extrusão dos molares e premolares.
melhorando a curva de SP e trazendo uma estabilidade. O paciente como esse, que não tem apinhamento dentário, eu não uso contenção. O aparelho oclusal-guide é a própria contenção. Ele usa, nesse caso, adulto, né? Adolescente adulto, 9 meses de ativo com mais 6 meses de passivo, usando só à noite, tá? E como é um paciente adulto, ele tem que usar muito durante o dia. Ele usa de 2 a 4 horas durante o dia, fazendo exercício, pressionando, tá? 1 minuto, relaxa 1 minuto. Pressiona 1 minuto, relaxa 1 minuto. Pressiona 1 minuto, relaxa 1 minuto. Durante 30 minutos de exercício, tá? Eu faço, geralmente, para as pessoas não esquecerem, 30 minutos após o almoço, 30 minutos após a janta, 30 minutos quando tá tomando banho, ou assistindo uma série, ou fazendo uma tarefa, e à noite para dormir. Deu 8 horas, já usa o aparelho, porque aí tem muita quantidade de horas que ele usa, tá bom? Então, a gente usa realmente esses aparelhos, o Série M, que é para dentadura permanente, e o Série U, que nesse caso é um caso de sorriso gengival com apinhamento dentário. Um apinhamento de mais de 8 milímetros, severo, onde não dava mais já tinha feito expansão, continuava com apinhamento severo. Então, nós indicamos para essa paciente a extração dos pré-molares e nós pedimos o Occlusal Guide, que é com a régua branca, a mesma medida, nesse caso, de distal de lateral a distal de lateral. Distal de canino. Nesse caso, distal de canino. Distal de canino é distal de canino. Pedimos o aparelho, o Série U, e ela utilizou o aparelho Occlusal Guide. Já idealizamos primeiro as extrações, né? Onde ela tinha um apinhamento severo, onde nós fizemos as extrações seriadas. É raríssimo eu fazer extração seriada. É um dos 3 casos que eu tenho nesses últimos 25 anos, então é bem pouco. Mas eu tive que extrair pré-molar inferior para irromper o canino e também extrair o pré-molar 54, o molarzinho descido, extrair o 54-64, que foi extraído e irromper o pré-molar para irromper o canino. Então, o guia de erupção que ela está usando, o Occlusal Guide que ela está usando, ele é um guia de erupção, onde ela está usando, ela usou de 8 para 9 anos, fase ativa, usando de dia e de noite, tá? 4 horas durante o dia. E agora, como o canino está irrompendo, eu pedi para ela usar mais ainda para a gente conseguir guiar esses dentes para o lugar. E tratar esse caso somente com o Occlusal Guide Série U, que é de extração de 2 pré-molares. O Occlusal Guide também, o Série N, ele é utilizado muito para finalização, ou até mesmo casos que tiveram recidivas. Então, essa paciente me procurou e falou, doutora, mês depois do aparelho, não usei nenhuma contenção, extruiu os incisivos superiores, os 4, mas principalmente o 11 e o 21. Falei, olha, vamos usar o Occlusal Guide, porque é um aparelho que você já pode usar agora, ele vai intruir os incisivos, você usa só à noite, 2 horas por dia, e ela ficou muito satisfeita com a finalização. Então, se às vezes tem um dente apinhado, ou associado uma mordida profunda com bruxismo, ou associado um leve sorriso gengival, onde você tem que nivelar o plano oclusal com gengival, você pode usar o Occlusal Guide. Então, é uma aula fantástica de mordida profunda, sorriso gengival, e nós vamos ter várias outras aulas para a gente tirar dúvidas, inclusive o hands-on, que vocês vão ter oportunidade de medir com a régua, e aprenderem, treinarem. Não adianta você fazer o curso teórico, ou pode ser online, ou pode ser presencial, e você não colocar em prática. Você, para colocar em prática, tem que aprender a medir, para você pedir o aparelho, mas somente pedir o aparelho e instalar não é o suficiente. Você tem que aprender as melhores indicações, as ativações que você faz no aparelho, tanto internamente quanto com o clit, para que você dê mais conforto para o paciente, ele use mais o aparelho, seja mais efetivo, você tenha mais resultado em menor tempo.
e ele é um guia de erupção. Então, um aparelho que a gente utiliza com 7, 8 anos de idade e depois você usa de novo o mesmo aparelho com 10 anos de idade, é possível um tratamento de sorriso gengival, de mordida profunda, usando um aparelho que é dentadura mista, e você vai ter um resultado estável, não só como alinhador dentário, funcional, mas também um crescimento maxilomandibular, né, dento-alveolar, mas que vai favorecer a face e o sorriso dessa criança e mais qualidade de vida, tá bom?